É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o Ignis, terapeuta, trabalho com terapias energético-espirituais e hoje eu venho contar um recorte da minha vida sobre o TDAH. Sim, eu diagnostiquei o TDAH com mais de 30 anos, ou seja, eu vivi a vida inteira, bem dizer, com TDAH, sofrendo ali com as características dele, aprendi a dançar conforme a música e aos 30 eu tive o diagnóstico que esclareceu muita coisa na minha vida, muitas dificuldades que eu tive por anos foram compreendidas assim que eu recebi esse diagnóstico, embora eu tenha ficado bastante triste quando eu descobri esse diagnóstico, quando eu recebi, melhor dizendo, porque bom, nós queremos não ter nada, não queremos ter um empecilho, um desafio, uma divergência, e eu tenho essa divergência e hoje eu entendo por que eu era uma aluna ruim na época de escola, voada, tinha muita dificuldade mesmo de aprender, tinha notas baixas, desenvolvia obesidade. Dá para culpabilizar o TDAH por tudo? Não, definitivamente não. Só que ele faz com que nós pensemos de uma maneira diferente, algumas vezes mais lento, outras vezes com um certo hiperfoco. Nós, seres humanos, temos uma tendência de fazer uma compensação. Quando um ponto da vida está em declínio, está em déficit, geralmente nós exacerbamos em outro ponto. Claro, quem tem o TDAH tem essa tendência maior ainda, mais do que as pessoas tidas como normais, e um pouquinho da minha vida com o TDAH se resume em dificuldade de aprendizado na escola, compulsões alimentares, compulsão por compra, quando eu já tinha meus 18 anos, e hoje está tudo esclarecido e tendo esse esclarecimento eu consigo, diríamos assim, nem que seja por afronta, eu vou vencer esse TDAH. Não digo sobre superá-lo, sobre deletá-lo, porque não existe isso, mas aprender a viver da melhor maneira que eu posso com ele. Um dos principais pontos que eu tive que assumir do meu ser com TDAH foi aceitar a naturalidade que as coisas ocorrem para mim. O tal do planejamento, dependendo do ponto que é, eu tenho que planejar tudo, tenho que saber onde que eu vou, que horas que eu vou, como que eu vou ficar lá no lugar, que horas que eu vou voltar, igual viagem. Eu sou uma pessoa que assume um hiperfoco muito grande quando eu vou viajar, a vida gira em torno disso. Eu começo a estruturar tudo, cada mínimo minuto. Agora, por exemplo, quando eu vou gravar um vídeo como esse, até eu ligar a câmera, eu não sabia o tema que eu ia falar, não sabia se era TDAH, se era espiritualidade, juro pra vocês. E hoje eu compreendo porque que na escola, na época de apresentar trabalhos, eu não me dava bem. Embora era proposto um tema, por exemplo, aula de geografia, vamos fazer um trabalho, chegava lá na frente e eu ficava muda. Eu não era uma pessoa comunicativa, eu era totalmente introspectiva. Acredito que o bullying, a obesidade e também a dificuldade de entender o que estava acontecendo comigo favoreceram para que eu ficasse cada vez mais tímida. Mas que bom que a vida dá muitas voltas e aqui estou eu para dar o meu testemunho. Aos 30 e poucos anos, consultando com um psiquiatra, eu descobri logo na primeira consulta que eu tenho TDAH. Eu aceitei por bem esse diagnóstico porque eu, sinceramente, não acho que preciso ficar meses a fio fazendo o teste, porque eu me identifico total com todas as características. E também eu não vou medicar, eu optei por não medicar, embora na época eu fiz um teste com medicação, utilizei Ritalina, utilizei Venvance, todos aqueles daquela família, e notava-se uma melhora, mas não uma melhora ultra, assim, gigantesca. Então, eu utilizo hoje recursos naturais, tal como os meus florais, especialmente o Cogitate, que favorece o processo cognitivo como um todo, e o Examin, para eu ter presença, para eu ter jogo de cintura na hora que eu sou testada, na hora do repente, diríamos assim. Então, eu tô falando aqui um pouquinho sobre o meu TDAH, porque quem assiste o vídeo, não que a minha oratória seja a melhor do mundo, mas quem assiste o vídeo por fora acha assim, nossa, tem pessoas que têm facilidade de falar, tem pessoas que têm mais jogo de cintura, e eu até sei que hoje eu consigo trabalhar com jogo de cintura, com muita articulação, só que não é fácil. Principalmente pelo fato de ligar uma câmera e não saber o que eu vou falar. Não decidir, eu não posso planejar. Não posso. Por isso que na época de escolinha não dava certo. Porque se eu tivesse um tema planejado, gente, eu não dou conta. Simplesmente trava. Eu tenho que falar exatamente o que eu quero. E como que a escola convencional vai aceitar que um aluno vai fazer um trabalho e vai falar o que quer? Não existe isso. Então entrar naquela normativa, naquela regra da escola, para mim sempre foi incomensuravelmente complexo. Graças a Deus hoje, dona do meu próprio nariz, já formada na faculdade, que foi outro episódio aí, já foi mais tranquilo, que eu já estava com os florais, eu consigo decidir o que eu faço.
Eu acredito também que pessoas com características como essa que eu apresento não podem ficar lutando contra a própria natureza, porque isso daí é dar murro em ponta de faca e sofrer. Uma coisa é fazer um teste, deixa eu tentar me preparar para uma palestra que eu tenho que dar. Igual aconteceu uma palestra quando eu estava grávida, em 2019, eu tive uma palestra no Rio de Janeiro sobre terapia floral para mais de 500 pessoas. E eu fiquei muito preocupada na véspera, coisa que se eu deixasse assim, deixa eu falar na hora que vier na telha e dentro daquele tema, eu não ia ficar nervosa, mas eu fiquei nervosa porque eu criei todo um script, criei toda uma direção e chegou lá na hora, graças a Deus, eu falei bem, que eu pensei assim, sabe esse rascunho que eu fiquei estudando? Deixa pra lá, deixa eu falar do meu jeito, vou seguir a ordem natural. E assim, as pessoas podem conectar com o ser humano que tem aqui, e não com aquela pessoa soldada, aquela pessoa armada, que a gente vê muito aí na internet, pessoas que estão decorando script. Não tô falando que isso é errado, porque tem pessoas que funcionam dessa maneira, eu tô falando que eu não funciono assim, enquanto eu tentei, era dar murro em ponta de faca. Agora me diz aí nos comentários, você tem TDAH, tem alguma neurodivergência? Você acha que você teria o diagnóstico caso pesquisasse? Porque tem o tal caso. Meu marido sempre fala, hoje em dia, como a medicina está muito avançada e todo mundo quer entrar em algum potinho e os médicos também querem resolver a situação do paciente rapidamente, colocam-se diagnósticos assim muito precocemente. E algumas vezes são coisas que há 20, 30 anos atrás seriam tratados como aquela criança é agitada. Não estou falando que antigamente era melhor. E hoje também eu não acredito que seja melhor medicar uma sociedade totalmente medicada, totalmente dopada. Mas me deixa aqui seu comentário, o que você acha disso? Em relação antigamente, a medicina que tratava assim, mais casos ultra complexos e deixava esses casos de ansiedade, de agitação, de desatenção mais aquém, ou hoje em que a maioria das pessoas são diagnosticadas com algo, quer tenham ou não, de fato, o diagnóstico e tomam uma dose alta de remédio só para, diríamos assim, dar uma resolvida. Outro desafio muito grande são relacionamentos, tanto amizade quanto relacionamentos afetivos. Em relacionamento afetivo, eu sou uma pessoa que eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu estiver conversando com meu marido, eu vou estar com o celular resolvendo alguma coisa do trabalho e conversando com ele. Aí tem vezes que ele até fala, amor, você nem sabe o que eu falei, eu repito tudo que ele falou. Eu consigo ter um foco duplo, eu consigo prestar atenção muito bem em duas coisas ao mesmo tempo. E às vezes, quando eu tô fazendo algo, por exemplo, um filme até interessante, eu tenho que pegar um alicate e fazer minha unha. Eu sei que isso daí pode ser assim, nossa, isso é super normal, Ignis, isso que você tá falando pra mim é fichinha. E tem pessoas que já pensam, não, tem que concentrar. Para eu concentrar no filme, eu tenho que estar com o alicate, se o filme for bom. Ou se não, com alguma outra coisa fazendo, mexendo no celular um pouco. E isso é muito bizarro, né? Se a gente for olhar o que é ser normal. E pode causar conflitos em relações em que a outra parte, que a contraparte, não compreenda as suas particularidades e respeite a sua neurodivergência. Claro, contanto que dê para relacionar, que tem pessoas que são irrelacionáveis, se é que essa palavra existe. Acredito que não. Agora, uma coisinha mais, assim, típica. Enquanto eu estava gravando esse vídeo, chegou uma mensagem de WhatsApp. O que eu faço? Dou pause no vídeo, vou ler a mensagem. Quem que faria isso? Sinceramente, é super TDAH. Por isso que eu nem pesquiso mais, nem vou fazer aqueles testes para ver se eu tenho o diagnóstico. Não que eu vou vestir a camisa do TDAH. Eu não quero um nome, eu não quero entrar no potinho do TDAH. Eu quero só me entender. E tendo esse diagnóstico, eu entendi por que eu tinha dificuldade na escola, por que eu não era aquela amiga que ficava 24 horas pensando em conversar com as amigas, eu era aquela pessoa mais assim, na minha, quando tinha uma amiga mais querida, eu gostava muito dessa amiga, só que eu nunca fui aquela adolescente muito popular, muito vem todo mundo, vamos conversar, vamos na casa de fulano, eu era aquela pessoa que tinha um grupo de amizades mais restrito, por escolha e também pelo fato de que eu desenvolvi obesidade e não é sendo do mimimi, pelo amor de Deus, mas querendo ou não, sofria bullying. Então eu também ficava ali com umas armaduras de relacionar com as pessoas, de tentar relacionar com as pessoas, tentar fazer amizades por esse fato, por medo de sofrer bullying, por medo de ser apunhalada. E hoje em dia eu falo assim, que besteira, como eu sofri por causa dessas coisas e hoje em dia, ó, tiraria de letra. Hoje em dia, se for preciso, eu sou amigo de todo mundo, sociável com todo mundo dentro do que é possível, sem excessos e nem escassez da minha presença e vivo bem. Mas hoje, o fato de eu compreender este diagnóstico já faz com que, poxa, esse ponto não é tão legal, então aqui eu consigo ajustar.
Ali eu já não consigo. É o tal caso da atenção multifocal. Tem que ter atenção em duas coisas ao mesmo tempo para eu me sentir bem, dependendo da atividade. Outras não. Por exemplo, quando eu estou atuando, trabalhando energeticamente com as mesas radiônicas, eu vou estar fazendo a mesa radiônica, eu não vou estar fazendo outra coisa. Vai ser aquilo e pronto. Mas a maioria das outras atividades tem que ser duas atividades ao mesmo tempo. Algo que é muito comum, por exemplo, que eu não imagino, é quem consegue correr, fazer esteira sem um fone de ouvido. Só que isso daí eu acho que já tá mais normal até com quem não tem TDAH. É um hábito aí comum ouvir uma musiquinha, assistir um podcast enquanto treina. Então, para mim, isso daí é regra. Já teve vezes que eu cheguei na academia, tava sem o fone, não treino, sem chance. Eu vou embora, dou meia volta e volto. Dou meia volta e volto. É sobre isso. Meu TDAH, ele se manifesta assim, e quando eu abracei, aceitei ele, não para ficar falando para todo mundo, eu tenho TDAH, que eu nem falo muito sobre isso para falar a verdade. Não tenho vergonha, mas também não tenho orgulho, não vou ficar me gabando, não vou querer que o mundo me trate como se eu fosse, nossa, ela é especial, ela precisa então de uma atenção maior. Tem casos que a pessoa precisa de uma atenção maior, tá? O meu não. Eu me viro aqui. Mas o importante não é o outro me compreender, o importante é eu me compreender e hoje eu estou satisfeita. Tive leveza quando eu tive o diagnóstico, tive mais leveza ainda quando eu tentei usar a medicação e eu vi que não foi tão boa para mim, talvez que eu não passei no período de teste, diríamos assim, 2, 3 meses, porque logo de início eu já notava que não era tão melhor e como eu sei que não é um tratamento para melhorar a médio e longo prazo, e sim um remédio que você toma um dia, tá boa naquele dia, no outro dia vai e toma, e, enfim, não é um tratamento que você vai melhorando gradativamente. Pelo que o meu médico explicou, é algo irreversível. O TDAH, a pessoa vai aprender a conviver com ele e a medicação vai aumentar a qualidade de vida. É tipo o remédio que eu tomo para tireoide. Todos os dias, quer queira, quer não queira. E dia que a gente não toma, sente falta. Então eu falei assim, olha, isso daqui para mim não. Eu já vivi 30 anos sem o remédio. E aqui eu não estou para endossar que você deva ficar sem o remédio. Só se você descobriu o TDAH, consegue articular aí já com ele, já aprendeu a viver com ele e ainda não usou medicação, então continua se esforçando, continua buscando compreensão do seu ser, muda aquilo que é possível, aceita aquilo que não é possível e segue o baile. É o que eu estou fazendo e é o que eu me sinto bem. Depois que eu entrei com os florais, inclusive vou mostrar para vocês os florais que são maravilhosos. Aqui na minha sala eu estou só com um cogitate no momento, ele favorece a cognição e a maturidade, então eu trabalho até esse amadurecimento, que algumas pessoas com esse diagnóstico de TDAH podem ter um amadurecimento mais lento, então é muito bom. Inclusive, deixa eu tomar o meu aqui agora. Gente, isso aqui é um bálsamo. Utilizar antes de estudar. E quando eu melhorei um pouco? Quando eu entrei com esses florais na faculdade, bem antes de ter o diagnóstico de TDAH, depois de um escrache de um professor, um belo dia, um professor de matemática da faculdade, que eu fiz administração, virou para mim e falou assim, ô Ignis, é uma vergonha você com uma família igual a que você tem, com uma condição igual a que você tem, sobrinha de médico, filho de doutor, não valorizar os estudos. Porque eu era aquela pessoa que, tipo assim, ó, gente, eu levava negócio de fazer maquiagem, unha pra aula no dia de sexta-feira. Porque também a minha adolescência, diríamos que ela acabou mais tarde, lá pelos 21 anos. Então, eu saía, eu sextava, diríamos assim, aproveitava. Então, eu levava o que eu tinha pra arrumar pra poder sair 10h30 da escola, da faculdade, pronta pra passear com minhas amigas. Aí, nessa época, eu já era mais sociável um pouco. E o que acontece? Depois desse escrache, eu fiquei assim, nervosa com o professor, fiquei assim, pensando, que cara chato, intrometido. Só que aquilo reverberou de tal maneira dentro de mim, bateu nas minhas crenças. E, quer ele tenha falado por bem ou por mal, hoje eu sei que foi por bem, me soou inconveniente, mas eu sou muito grata a ele, eu comecei a tomar os florais, comecei a tomar cogitate, primeiro esse que eu mostrei agora, que favorece o aprendizado, o processo cognitivo, a memorização, o interesse com os estudos e, posteriormente, comecei o Examin, utilizando os dois em conjunto. O Examin favorece já um momento de teste, de provação, de enfrentamento. E olha que o Examin ele é incrível porque imagina uma pessoa que chega e fala assim, olha, eu tremo na hora de fazer exame de habilitação, morro de medo, colher sangue para mim é pela hora da morte, detesto ir em dentista. Gente, esses relatos são mais comuns que vocês imaginam. Tem adulto cavalão, grandão, que tem medo de dentista. Inclusive, se você tem medo de dentista, tem agonia, pavor,
coloca aqui nos comentários. Tenho certeza que você não está sozinho, não está sozinha, porque tem muita gente que tem esses medos. Eu, particularmente, acho dentista uma coisa super relaxante. Olha que esquisitice da pessoa. Eu amo, gente, tá para existir uma coisa que eu amo mais na vida. Vai parecer que eu sou hipocondríaca, não sou, mas eu adoro anestesia e analgesia. É impressionante. Anestesia, eu já fiz cirurgia, na hora que o médico dá anestesia, quando eu fui ganhar bebê, na hora que eu ganhei analgesia, e quando vou arrancar siso ou fazer algum procedimento nos dentes que precisa da anestesia, eu acho maravilhoso. Eu gosto do sabor, eu gosto da dorzinha que dá, do processo ali de... Tô esquisita demais, vou parar por aqui. Então tem gente que tem medo de dentista. Eu, por exemplo, eu tenho pavor e pânico de passarinho entrar em cômodo fechado. Eu fico louca de eu me encolher no canto. Uma cavalona dessa, com 1,77 de altura, com medo de um passarinho desse tamanho? Sim, esquisita, né? Cada um tem suas particularidades. Estudar o gênero humano é uma coisa assim que me fascina. E quando eu comecei a utilizar esses florais, mais ou menos ali pela metade do curso da graduação em administração, notei uma melhora muito grande. Primeiro que eu era a pessoa que eu não estudava para a prova. Às vezes, antes da prova, eu fazia uma cola básica, ou se não, dava uma olhada no que os colegas estavam achando que ia cair na prova. Tipo assim, chegava meia hora antes porque era dia de prova, para dar uma pesquisada, dar uma conversada no tema. E depois eu passei a criar um cronograma na minha agenda, era basicamente assim, se amanhã eu vou ter aula de tal e tal e tal disciplina, hoje, ou no dia mais cedo, que eu estudava à noite, eu ia estudar essas disciplinas antes do professor apresentar. Então eu tinha que a matéria que o professor ia passar, que estava no livro, eu teria que estudar antes. Isso foi assim maravilhoso para mim, foi perfeito, porque quando o professor vinha com aquela disciplina, eu, Ignis, sabia o que ele ia falar e poderia interagir com ele, como se eu fosse a CDF. E fui virando a CDF mesmo. Eu, muito alta, eu ficava lá no fundo, era a turma do fundão, para ter mais privacidade, para poder mexer no celular, conversar. Depois que eu comecei a tomar esses florais, questão de dias, primeira coisa que eu notei de transformador. Eu passei para frente, mas eu sou grandona, eu falei assim, eu não vou ser a última bolacha do pacote, eu vou ficar no meio, não. Ou perto do professor que ficava mais para um canto, não. Eu estava no meu canto e fui chegando para frente, até que eu cheguei na primeira carteira do canto, não tem como eu atrapalhar ninguém, porque as pessoas olham de lado para o quadro. Depois disso, a garota não se contentou, eu fui chegando para o meio, eu fiquei no meio, bem no meio, e aí quem quisesse ter interesse poderia chegar a carteira para frente, assim como eu fiz. Mas ninguém quer a frente, e eu quis a frente. Eu lembro numa época na faculdade que teve meio que uma gincana, uma eleição. O gincana até parece que a faculdade é a escolinha, do jeito que eu tô falando, né? Teve uma pesquisa ali sobre o emocional dos gestores e algo como quem que é a pessoa mais ambiciosa que vocês conhecem. Aí cada colega tinha que colocar um nome. Adivinha quem foi considerada a mais ambiciosa? Essa pessoa aqui. Então é que eu aprendi a me dedicar, porque se eu ficasse naquela esfera, diríamos assim, dentro da Matrix, eu não conseguiria sobressair. Não conseguiria honrar o nome da minha família, honrar a inteligência, honrar tudo que minha família construiu, seguir com o legado. Não ia dar conta de cuidar de uma empresa, não ia dar conta de fazer essa empresa prosperar e seguir adiante. E hoje, graças a Deus, graças aos florais, que eu descobri muito antes do que o diagnóstico em TDAH, e pude ir tratando, e aí melhoraram muito os meus mecanismos de ajuste daquilo que eu tinha de desafio, passou muitas vezes a ser até uma virtude. Então eu usava meu hiperfoco para ser organizada, eu estudava todo santo dia, as disciplinas que teriam. Aí quando chegava a prova, o que eu tinha que estudar? Nada, dava uma olhada só, porque já estudou antes de todas as aulas, fiquei craque. Minha nota passou de mais ou menos 60%, 50% quando eu era uma má aluna, uma vergonha, segundo o professor, passou para 80%, 90% e 100%. E aí eu concluí minha faculdade com muito êxito e segui a minha jornada profissional com mais êxito ainda, que aqui é o tal caso, que eu faço o que eu quero, lá eu fazia o que eu tinha que fazer. Quem dera se eu tivesse começado a utilizar esses florais na época da escola, mas eu não tinha aquela consciência de essa criança tem um desafio, às vezes era só uma criança mais voada. Aposto que se você tem aí entre 25 e 50, 60 anos, na sua época, a criança que não tinha nota boa era uma criança voada, que ficava olhando para o nada, distraída com qualquer mosca. Hoje em dia, ela facilmente encontra um diagnóstico. E talvez até tenha mesmo, e isso é positivo, porque tem gente que vai querer medicar, eu não quis, e para mim foi a melhor escolha, porque eu consigo usar os trunfos do meu TDAH, porque sim, ele é muito virtuoso em alguns aspectos,
e deixar de lado o lado negativo. Se eu fosse me medicar, provavelmente um pouco desses trunfos seriam bloqueados. Não totalmente, né? Mas a parte ali do hiperfoco, que ela é divina, me torna expert em qualquer assunto que eu cismar. Tem que cismar, não é o outro propor, não. O que o outro propõe sempre foi muito complexo para mim, porque eu sou muito mundo, eu. Não que eu tenha não tenha um pensamento coletivo, mas eu sou uma pessoa com tendência, com inclinação bastante individualista. E sei amar as pessoas assim mesmo, mas eu olho que eu sou o centro do meu mundo. E isso também deve ser uma característica do meu TDAH. Não que tudo se resuma a ele, mas hoje esse explanado é sobre ele. Talvez você tenha, conheça alguém que tem. Aceita a naturalidade da pessoa, aceita a sua naturalidade e usa aquilo que é virtude como trunfo. Procura tratar os desafios. Se quer usar medicação, usa. Se não quer, saiba que tem vias naturais, tais como Cogitate, que mudou a minha vida assim, muito rápido. Hoje em dia, confesso que eu não preciso fazer aquele tratamento de cabo a rabo. Na época eu fiz, lá atrás na faculdade. Depois, quando eu tive o diagnóstico de TDAH, tratei com medicação, por um tempo, 3 meses fiz o teste da medicação, não foi bom, eu falei assim, olha, agora que eu comecei a usar a medicação, vou usar alguma coisa, vou usar o floral então, em vez da medicação. Fiquei usando o floral por uns 6 meses, tanto o Cogitate quanto o Examin, e depois, hoje em dia, eu faço um uso esportivo. Estou aqui no trabalho, aplico umas 2 vezes por dia, fim de semana, às vezes eu nem aplico. É o certo? Não. Mas como é um tratamento que já está engrenado, eu fico bem assim. E esse é o meu testemunho sobre o meu TDAH, como que foi o sintoma, como foi me sentir esquisita, excluída, estranha, malquista, burra, sem esforços na infância e na adolescência. E hoje eu sou outra pessoa, ressignificada. Espero que esse vídeo possa te auxiliar de alguma maneira, seja se compreendendo, se você não tem TDAH, você deve ter alguma outra coisa, se pesquisa acha, não pesquise então, ou pesquisa se quiser, e entender quem está no seu entorno, entender o mundo, o quanto que o mundo do outro pode ser complexo e, por outro lado, parecer fácil. Eu peço que você deixe seu comentário aqui, interaja com esse tema, com esse conteúdo. Se for algo positivo, se for algo negativo, pode ir para outro vídeo, que aqui não tem lugar para astral ruim, não. Basta ver os meus outros vídeos que você vai entender muito bem que a opinião do outro, quando ela é boa, aceita, e quando ela é ruim, ela passa pelo ralo. Brincadeiras à parte, mas é verdade. Eu peço que você me siga aqui no YouTube, se inscreva no meu canal, me ajude a fortalecer esse canal que é recente, mas que está sendo semeado com muito amor, dedicação, muito entusiasmo mesmo. Dá aí o seu joinha do vídeo, comenta se for possível, vou agradecer, vou interagir com você com toda a certeza do mundo. E o principal, se inscreve no meu canal para você receber mais conteúdos como este. Se você deseja consultas de terapia floral, de astrologia, numerologia, tarô terapêutico, mesas radiônicas autorais ou mesmo aprender terapias, sim, eu leciono terapias, todas essas terapias que eu citei. Pode entrar em contato, o link do meu WhatsApp vai constar na descrição, bem como minhas redes sociais, que eu já adianto, @ignis, com G mudo, terapias com TH. Me siga por lá também e vai ser um prazer interagir com você. Desejo uma vida abundante, feliz e grata. Até a próxima.